Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que o vosso fim de semana esteja a decorrer bem. Hoje vamos falar um pouco, à semelhança da semana passada, do retiro de Baião, que já acontece para a semana, e também da apresentação do livro O Amor é Infinito, que vai decorrer dia 18. Portanto, basicamente é à volta destes dois temas que vamos falar. Vamos só aguardar um pouco para ver quem entretanto chega. Mas basicamente é isto. Vamos falar sobre o retiro e vamos também falar um pouco sobre a apresentação do livro. Portanto, se tiverem questões a colocar, podem fazer nas mensagens, que depois eu respondo. Até lá, vamos só aguardar um pouco para ver quem entretanto chega. Podemos já começar a falar sobre o retiro. É já para a semana. Falta mesmo muito pouco. O tempo passa mesmo muito rápido. E este ano parece que está a passar mais rápido. Este ano decidimos que o retiro fosse só um dia. O retiro de meditação fosse só um dia. Ano passado foram 3. Que era para não massacrar ninguém. Começa-se cedo. E acaba tarde, isto é, começa às 8h30 e acaba às 19h30, mas pelo menos é um dia. É óbvio que são algumas horas de meditação, são 4 horas de meditação mais uma aula sobre trabalho espiritual. No entanto, é um dia só dedicado à meditação. Neste caso, é um dia só dedicado ao trabalho interno. Dito de um outro modo, é um dia dedicado ao nosso trabalho espiritual. Para aqueles que obviamente acreditam. Eu tenho dito aqui, nas últimas semanas, o homem não faz o seu trabalho espiritual, não porque não goste, mas que simplesmente não acredita na sua espiritualidade. Porque se acreditasse que era um ser espiritual e se acreditasse efetivamente na sua espiritualidade, fazia o trabalho espiritual. Porque se aquilo que é inerente ao homem, que é a sua espiritualidade, se o homem não acredita nela, algo de errado, ou algo de muito errado, se passa no projeto e passa com o homem. É óbvio que nós assistimos a alguns filmes. Olá, Joana. Nós assistimos a alguns filmes de como despertar, mas isso só não chega. É preciso que o homem que está encarnado na Terra... Olá, Sandra, que o homem que está encarnado na Terra acredite na sua própria espiritualidade. Porque se acreditar na sua própria espiritualidade, do mesmo modo, vou utilizar uma analogia, do mesmo modo que tem fé num Deus que não conhece, numa religião que não conhece, como é que não tem fé em si mesmo? Como é que não tem fé na sua espiritualidade? Olá, Joana, como é que não tem fé na sua riqueza interior? É estranho o homem, sendo espiritual, encarnado, sendo um ser espiritual, lhe seja muito difícil lidar com a sua espiritualidade. Quase todos nós temos, desde crianças, visões e audições sobre alguns seres espirituais, mas depois no dia a dia não fazemos trabalho espiritual porque achamos que não é importante. Achamos que daquilo que faz de nós uns seres mais sensíveis não tem relevância nenhuma. Daí este retiro em Baião de um dia, só sobre meditação, seja em certa medida para nos dar muito mais foco, não afastar-nos do mundo, mas para
de uma vez por todas, tentarmos ver a realidade como ela é. Até porque no dia a dia estamos acerbados de trabalho, porque efetivamente na Terra trabalhamos muito, alguns, mas acredito que muitos trabalham muito, e depois resta-nos pouco tempo, resta-nos pouca energia para fazer o trabalho espiritual. Daí que, por vezes, o ser humano, devido à falta de tempo e à falta provavelmente de vontade interna para fazer o trabalho espiritual, seja algo que seja relegado para segundo, terceiro e quarto plano. Quando não faz muito sentido, porque é algo que é natural ao homem, é algo que deveria ser trabalhado com naturalidade. Daí termos decidido todos os anos fazer um retiro e este ano fazer um retiro de um dia. E neste retiro de um dia começa às 8h30 e acaba às 19h30 em Baião. É já para a semana, dia 11. É um dia, olá Mário, é um dia só dedicado à meditação. Isto é, a estarmos pacificados. Até porque precisamos estar pacificados. A nossa vida no mundo do trabalho cada vez é mais difícil, as relações interpessoais cada vez estão mais complicadas, que se torna necessário, de uma vez por todas, nós fazermos o trabalho interno, trabalharmos a nossa espiritualidade, de modo a podermos lidar com mais suavidade com aquilo que já de si não é nem suave, nem saudável. Ajuda-nos a pagar as faturas, mas não é saudável. Portanto, o que significa que, de uma vez por todas, nós temos que acreditar em nós, acreditar que somos seres espirituais, acreditar na nossa espiritualidade, e ela não pode ser deixada como é até então, relegada para segundo, terceiro, quarto e quinto plano. Porque quando olhamos para o mundo, isto parece que está indissociado, mas não está indissociado. Quando olhamos para o mundo, nós queixamos-nos daquilo que está a acontecer. Das doenças, das guerras, da fome. Isto normalmente acontece porque os seres que estão no comando das nações e no comando de algumas instituições e de algumas empresas não são propriamente seres de luz. Ou são seres de luz, enganam muito bem. Porque aquilo que se passa neste momento no mundo é de uma desfaçatez tão grande que eis-nos chegados aqui e lidamos com um tempo contemporâneo que está desafiador, muito complicado e não sabemos o dia da manhã. Daí a necessidade que nós temos imperiosa não de nos esconder ou refugiar, mas de fazer o trabalho interno, de estarmos o mais, embora seja muito difícil, o mais pacificados possíveis dentro de nós. Até porque vão haver situações de muito desafio em que nós precisamos do nosso centro para podermos lidar o melhor que soubermos com as situações que vão acontecer. Há coisas que eu gostaria de dizer, mas não digo. Há visões que tenho e não as partilho, porque alguns seres já andam incomodados o suficiente para que eu partilhe aquilo que normalmente vejo. Porque é normal que os seres de luz, que alguns médios consigam ter vislumbres ou ter imagens muito vívidas daquilo que acontece e daquilo que está para acontecer. Portanto, aquilo que vos é pedido é que façam o vosso trabalho espiritual, estejam ou tentem estar o mais pacificados possíveis para poder lidar com a realidade presente e com a realidade que aí virá. Daí, mais uma vez, volto a frisar, daí a necessidade de fazermos este retiro para podermos estar juntos, para podermos meditar,
para podermos conversar sobre a meditação, sobre a espiritualidade, sobre a necessidade de fazer mudanças ou não na nossa vida, não na vida do outro, na nossa vida, que é disso que se trata. Portanto, é um bom dia para podermos refletir. Como eu disse no início, é já para a semana, dia 11, falta mesmo muito pouco, portanto, estão todos convidados. Não se esqueçam que o trabalho interno deveria ser, mas é uma necessidade imperiosa de cada um. Até porque sempre que fazemos o trabalho interno, temos acesso à informação que é para nós. Por vezes temos acesso a mais informação, mas na maioria dos casos temos acesso a informação que é destinada para nós. Portanto, significa que a nossa espiritualidade é uma realidade que acontece dentro de nós e ao mesmo tempo que acontece fora. Mas basicamente acontece dentro de nós, porque se passamos a ter acesso a informação relevante sobre nós, significa que a espiritualidade não é algo que não existe, mas existe efetivamente, porque sempre que a trabalhamos, ela fica muito mais expandida. Porque conseguimos expandir a consciência, expandir a mente e abrir os centros energéticos que fazem a conexão com outras realidades da vida. Para nos maçar muito mais sobre o retiro e sobre questões espirituais, parece que os seres humanos ficam muito maçados quando se fala de espiritualidade. Agora vou brincar um bocadinho. Sou capaz de ir ao bruxo, fazer determinado tipo de perguntas, ou à bruxa, mas recusam-se no dia a dia a fazer o trabalho espiritual. É um contrassenso muito grande, que não faz sentido nenhum, mas é isso que normalmente acontece e é isso que está a acontecer no planeta. Eu vou falar agora um pouco sobre o dia 18, faltam 2 semanas. No dia 18 vou apresentar o meu livro O Amor é Infinito, na rua Dom António Ferreira Gomes, no Aromas e Tradição, que é um café muito simpático, muito bonito, com boa energia, e decidimos marcar o café, está só aberto para nós nesse dia, às 17 horas, no dia 18, que é um sábado, 2 a 15, que é para apresentar o livro O Amor é Infinito, que é um livro sobre poesia amorosa e poesia espiritual. Como não poderia deixar de ser poesia espiritual. E quando tiverem a oportunidade de ler o livro, vão perceber que aquilo que sai de dentro de nós, a visão que temos do mundo e da importância de estar aqui, era aquilo que deveria ser comum a todos. Porque parece que por vezes, eu não quero ser crítico, acreditem que não quero, mas parece que por vezes andamos todos anestesiados. Parece que alguém nos deu uma pastilha qualquer e andamos todos um bocado adormecidos em relação à vida, em relação à importância da nossa vida, em relação à importância da nossa espiritualidade, e como se isso não bastasse, não ligamos minimamente a este corpo, a esta mente, a esta consciência, e muito menos ao facto de estarmos vivos. Estamos vivos por meros 70, 80 anos, temos esta oportunidade única de estarmos neste plano e, no entanto, parece que não é assim tão única. Parece que no dia a dia esta oportunidade extraordinária que é de termos vida se esvai por entre os dedos e nós não lhe damos a devida importância. Isto tem um nome que eu vou dizer: ingratidão. Nós somos um bocado ingratos porque temos esta
a oportunidade de estar na Terra, temos esta oportunidade única de ter vida, de ter consciência, de ver, de podermos olhar para a rua e poder ver, e no entanto aborrecemos, que também me acontece isso. Olá Luísa, aborrecemos com pequenas coisas, pequenas coisas que não fazem muito sentido, mas que no entanto são pequenos massacres diários que acontecem e que nos fazem propositadamente. Daí a necessidade do retiro e também a necessidade de lerem o livro para perceberem que a vida é muito mais especial do que aquilo que a gente pensa. Ou seja, quando o nosso pai e a nossa mãe se uniram para que nós pudéssemos existir, o plano é muito mais vasto do que esse. A riqueza da vida é muito mais vasta. Eu não sei o que é que estamos à espera, acreditem, para parar, meditar e analisar esta possibilidade completamente surreal e fantástica que é estarmos vivos. E aquilo que nos querem fazer no dia a dia é dizer-nos que afinal a nossa vida vale pouco, que tem muito pouco valor, que somos muito pequenininhos e que subimos para quase nada. Portanto, cada um vai ter que fazer uma escolha. Se quer continuar a viver assim, como se efetivamente não fosse nada, ou então, se quer assumir o seu poder pessoal, porque é disso que se trata, pôr a cabeça de fora, olhar em frente e fazer aquilo que veio cá fazer. Mas isso só acontece quando trabalha a sua espiritualidade e descobre efetivamente que projetos veio fazer à Terra. Eu sei alguns, porque alguns já saíram e outros estão a sair, embora não possa partilhar por enquanto, porque quando estamos mais ligados a outros planos da existência, a comunicação torna-se muito mais fácil. Eu não vos quero amassar muito, vou só repetir outra vez os 2 pontos da meditação de hoje. Não vos quero mesmo amassar muito, porque não é esse o sentido. Não se esqueçam que no dia 11 estão todos convidados. Vai haver um retiro de meditação em Vaião. Começa às 8h30 e acaba às 9h30. Portanto, é só um dia, passa rápido e é um dia em que estamos pacificados, é um dia em que falamos sobre nós, sobre a nossa espiritualidade, onde vamos aprender a meditar, onde vamos aprender a controlar alguma da nossa ansiedade, que é normal nos dias que correm, principalmente devido às exigências do mundo moderno e às exigências do trabalho. E no dia 18, o segundo ponto, a apresentação do livro na Rua Dom António Ferreira Gomes, pelas 17 horas, no Aromas e Tradições, cujo título é O Amor é Infinito. Portanto, estão todos convidados, tanto para o retiro de meditação no dia 11, como para a apresentação do livro O Amor é Infinito no dia 18. Apareçam, mas apareçam mesmo. E não se esqueçam também que no dia 18 vamos falar um pouco sobre o que é isto de poesia espiritual e vou poder autografar os livros de quem, entretanto, os adquiriu. E podemos falar um pouco sobre o que é isto de poesia espiritual e o que é isto de ter vida dentro do corpo, ter consciência dessa vida, conseguir ver essa vida, conseguir pensar essa vida e conseguir sentir essa vida. E nós fazemos isso tudo de forma perfeita, mas dignificamos muito pouco aquilo especial que temos dentro de nós, que é a vida. Nós às vezes vivemos como se aquilo que nós somos de existência e de vida valesse efetivamente muito pouco. Portanto, este é o alerta, que cada um olhe para si, faça um retiro, no dia 18 apareçam para a apresentação do livro, para poderem ler, e para percebermos todos, entretanto,
a importância da partilha e a importância da consciência que devemos ter da nossa própria vida e da nossa própria existência. Portanto, vou desejar a todos a continuação de uma boa noite. Tenham consciência que efetivamente são únicos, que são seres muito bonitos e que têm esta oportunidade única. Boa noite a todos. Obrigado por terem assistido e espero-vos para a semana no retiro e 2 a 15 dias na apresentação do livro. Beijinhos e abraços e sejam felizes.